Pessoal, mais um podcast da Polícia Científica, da Associação da Polícia Científica, Apotec. Esse é o nosso segundo podcast e a gente trouxe como tema o Sistema Nacional de Análises Balísticas. Então, a gente vai conversar com peritos aqui que trabalham na área para a gente saber como é que vai funcionar esse sistema no Maranhão. Então, para isso, eu vou me apresentar primeiro. Sou Carol Noleto, sou presidente da Associação da Polícia Científica, sou farmacêutica, sou perita criminal desde 2010, sempre trabalhei em local de crime, sou apaixonada por local de crime. Então, eu fiquei durante 10 anos trabalhando na rua, vendo gente morta, vendo gente atropelada. E eu quero dizer que a beleza disso, gente, não é, claro, a ocorrência em si, mas é a ciência por trás, é o trabalho que a perícia faz nesse desvendar desses crimes. Então, a gente vai começar aqui pedindo para os nossos convidados se apresentarem. Vamos começar aqui com o Guilherme. E aí, Guilherme? Meu nome é Guilherme, sou perito criminal desde 2014. De formação, eu sou biólogo e estou há quase 10 anos na seção de balística forense. Assim, foi a seção que eu mais trabalhei. Fiquei um pouco tempo no serviço de perícias externas, assim, com a morte violenta que a Carol descreveu, mas me adaptei melhor mesmo na balística e estou até hoje, né, nela. E hoje é o chefe da sessão, né? Isso. Não é só um perito que faz exame de balística, mas é o chefe da sessão. Mas a gente trabalhou, eu e o Guilherme trabalhamos numa reprodução simulada dos fatos. Inclusive, eu acho que foi a pior ocorrência que eu já trabalhei. E, inclusive, envolvia armas. Sim, teve muita coisa da balística mesmo. Muita coisa da balística. Então, a gente trabalhou aí num dia, acho que foram 12... Quantas horas, Guilherme? Só de reprodução. Só de reprodução foram umas 12 horas mesmo. Umas 12 horas, gente. Então, realmente, é um trabalho pesado. Então, vamos ali se apresentar aí, Joadson. Olá, gente. Eu sou Joadson Lago, perito criminal também Hoje eu estou lotado na seção de balística forense. Sou perito desde 2015. Sou da mesma turma de Guilherme. Tá? Eu já passei por outras sessões. Não sei se Carol lembra, mas... quando eu comecei, o meu primeiro plantão foi com Carol. Gente, eu não lembrava. Nós passamos um perrengue, foi a noite toda em ocorrência, um acidente violentíssimo. Meu ali Deus, eu não lembro. No elevado daqui da Coama. E nós terminamos com um acidente com vítima fatal já na saída de São Luís, na Vila Maranhão. Gente, que um carro tombou e assim. O motorista ele sacou pelo vidro do veículo e morreu. Deu até o meu primeiro... Nossa, tá vendo? Eu não sabia. O meu primeiro plantão na externa foi com Carol Noleto e foi um perrengue logo. Começou logo dureza. Começou logo na dureza. Mas hoje eu estou lotado na balística, trabalho junto com o Guilherme aqui em São Luís. E é isso. Aí tem um amigo que o Wagner que vai se apresentar também. Gente, eu não lembrava. Mas eu sei que era Machado, perito? Tu e Machado. Eu e Machado, eu lembro. Nós três. Aquelas noites de terror. Eu falo muito assim, como eu tô nesse mundo digital tem uns 3 anos, e as pessoas querem muito trabalhar em local de crime. E elas precisam saber que é perrengue, gente. É perrengue mesmo. É passar a noite inteira, na maioria das vezes, acordado. Principalmente se esse plantão for comigo, pode ter certeza. Olha, Guilherme, ele ficou traumatizado depois. Ele foi nessa reprodução simulada. Nunca mais Guilherme aceitou fazer uma reprodução simulada comigo. Foi só essa. E rapidão, antes de Wagner falar, Carol, nesse dia, um veículo desceu em alta velocidade pelo elevado. Sim, eu lembro, eu sei. Aí ele... Por algum motivo aí que não deu pra gente precisar, ele derivou à esquerda. Eu acho que tu já comentou isso. Subiu, bateu num pilar daquele de metal. Sim. E fez várias manobras, parou lá na frente. E a gente procurou e encontrou um negócio muito importante, que foi o estampamento do para-choque na base do pilar. A gente tirou a foto ali, deu para caracterizar. Ficou lindo, foi lindo. Ficou muito legal. Sempre deu lindo que eu digo legal. do ponto de vista científico, pericial. Senão as pessoas pensam, meu Deus, como é que tu acha isso bonito? Não é, né? Ponto de vista pericial, ponto de vista científico. Pois, Joadson, que bom que eu já trabalhei, que batizei os dois. Os dois não quiseram mais a parte da externa. Foram embora, foram pra balística. Foi só aquele mesmo, tá bom. Tá bom, esse aqui também só foi uma vez, não quis mais. E vamos agora ao nosso amigo Wagner. Bem, meu nome é Wagner, sou perito oficial
da cidade de Timon. Trabalho no Instituto de Criminalística. Sou formado em Física, já trabalhei em todas as sessões, passei por todas. Hoje trabalho na Balística, lá em Timon. Também já fui membro da associação da diretoria executiva no ano de 2021 e 2022, tá bom? Então é isso, esses são os nossos convidados. Então, gente, antes da gente falar propriamente do sistema, vamos explicar um pouquinho como é que a perícia funciona. A perícia funciona por sessões. Então, o que a gente vai falar hoje está relacionado com a sessão de balística forense. Então, o Guilherme pode falar um pouco como é, Guilherme, o funcionamento dessa sessão. Nós recebemos material que seriam armas de fogo e os elementos de munição relacionados a essas armas de toda a cidade, toda a região metropolitana aqui e de várias localidades do interior do estado. Acho que são 12 regionais que a gente trabalhou. Acho que mais. Mais do que isso, né? Isso quantos peritos, Guilherme? Somos 4 hoje na sessão, lotados Dá na conta sessão. do estado todo. Sim. Em dar conta. E assim, a gente tem que falar isso, gente. Então, olha só. Maranhão todo, praticamente. Porque tem exames que é só em São Luís. Isso. Sim, tem exames Porque a gente que são tem os 3 exclusivamente feitos lá. institutos, São Luís, Timon e Imperatriz, mas alguns exames, todos são concentrados aqui. Sim. Inclusive o tema da nossa conversa também só tem unicamente aqui na capital. E aí Isso, são que exames... porque envolve microcomparação. Exato. São os exames que realizamos lá. São natureza e eficiência, para verificar se as armas de fogo estão aptas a realizar tiros. A eficiência das munições também. E aí fazemos também o confronto balístico. Revelamos a série de armas cuja identificação foi suprimida, foi de alguma forma raspada. Caracterização de alguns elementos também. Caracterização dos projéteis, por exemplo, projéteis que nossos colegas da externa coletam nos locais de crime ou que os médicos legistas retiram dos corpos das vítimas. Todos são encaminhados para lá e nós examinamos, né? E hoje, por esses dias, nós iniciaremos a inserção de dados no SINAB, né? No Sistema Mas Nacional. antes disso, qual é a produção hoje da balística? Qual é a produção? Olha que são só 4, né? Somos 4. Qual a produção da balística que eu sei que é alta. Carol, eu não digo nem 4 completos, porque eu também... Porque tu é perito de dois locais. Ainda tem isso, o perito ainda acumula, às vezes, mais de uma. Eu trabalho de um na setor. seção de balística forense e trabalho também na central de custódia de vestígios criminais. Exato. Então você é um meio perito, então você tem 3 peritos e meio, porque ele está dividido. Isso. Exato. Isso aí. Então, isso. Um perrengue grande. Lá no Instituto de Criminalística em Timon, onde eu trabalho, a gente tem uma média de 1.490 laudos emitidos anual. O ano passado foi essa. E deu quase igual de uma sessão de uma balística, sessão. sendo que lá são só 2. O instituto todo não. De balística. Sendo que lá, balística. gente, em Timon são só 2? Somos 2 peritos para a sessão de balística. 2 peritos para a sessão de balística para emitir, Isso. então é muito pouco. Então eu queria só deixar claro que o Guilherme falou na questão da perícia de confronto balístico, né, que a gente chama de microcomparação. Ela é de suma importância para saber se um projétil, né, popularmente conhecido por aí de modo errado como bala, né, que é errado, é um projétil, se esse projétil percorreu a alma de um cano de uma determinada arma de fogo. Então esse tipo de exame é feito aqui em São Luís com muita propriedade aqui pelos colegas, né? Muito importante. Gente, apesar de ser 3 institutos, né, para o Maranhão todo, tem aqui São Luís, que concentra responde muita coisa, aí tem mais Timon e Imperatriz. Só que Timon não tem equipamento para poder fazer essa microcomparação. Então, basicamente, as microcomparações são 2 institutos. É Imperatriz com alguns municípios. Sim. E o resto do Maranhão vem aqui para nós. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu manda para cá, para São Luís, a microcomparação, aí no caso tem um perito. Quem faz microcomparação também são poucos, né? Dos 4, quem faz? Hoje habilitados somos nós 4. Todos os 4 são habilitados sim. para microcomparação. Só que é um exame muito mais demorado, Sim. muito mais difícil. Cansativo. Porque Hoje... o método que a gente usa é cansativo, que é o método mecânico e óptico. Né? O que significa isso, Jadson? É assim, tipo, é como para as pessoas entenderem. Pegando a farmácia,
é o exame no microscópio. Entendeu? Sim. Mecânico, porque a movimentação aqui é mecânica. Isso. E ótica, porque as lentes, o conjunto óptico ali de ocular com objetiva que a gente tem que estar ajustando. E a diferença é o seguinte, porque no laboratório químico, você tem só uma ocular. Né? Isso. E aqui, no microscópio de comparação balística, ele é um microscópio composto, ele tem 2 oculares. Então você tem 2 oculares, 2 objetivas, e você tem que ir aqui ajustando a ocular, a objetiva e a mecânica aqui. Então, hoje, a tecnologia que a gente usa é a tecnologia do século passado, que é movimentação mecânica com uma movimentação óptica, entendeu? Então, isso torna o exame muito mais cansativo, muito mais demorado, muito mais cansativo. Por isso a gente fala que a perícia ela é ciência, né? Isso. Ciência é tecnologia, só que a tecnologia tem que estar à disposição do perito. Claro. Então, quando a gente vê muitas pessoas, sempre me perguntam, né, gente, que eu tô no Instagram e tem 3 anos, eu adoro o CSI, mas o CSI, o que você vê ali é tecnologia pura, que não está disponível pra gente. Então, às vezes, as pessoas cobram, a sociedade cobra, tá demorando esse exame. Gente, o número de peritos é reduzido, a tecnologia é defasada, ou às vezes não existe zero tecnologia praticamente. Então, é bem complicada a situação da perícia. A gente está falando do Maranhão, mas é a nível Brasil. Isso. Só que nós aqui estamos numa das situações bem precárias. E é assim, Carol, às vezes a gente recebe reclamações, não, lá tá demorando, até mesmo de delegados. Ela, paz, mas que isso, cara? Aí a gente vê assim, às vezes vão no instituto pegar laudo, aí eu disse, amigo, vem aqui. Entra aqui na sessão, vem conhecer a nossa realidade aqui. Aí quando nós mostramos a realidade, eles, poxa, é isso mesmo, cara? Não, então tá certo. Chega, toma Me desculpa aí. Se eu tô te falando, eu fui em Timon. Me desculpa aí que olha a realidade só, de vocês a situação está é tão séria que Wagner tá aqui 2 semanas fazendo treinamento, são 2 peritos. Aí eu fui lá, só tinha um. Eu cheguei lá, tinha muita arma. Aí ele olhou e falou. Aí ele tava falando, tu viu uma foto? Depois, não sei. Não, eu fui lá sexta-feira à noite. Chegou lá sexta-feira à noite. Ele disse, meu Deus, enquanto eu saí. Ou seja, ele tá no treinamento, mas o trabalho dele ficou. Ninguém fez. Fica amontoando. Porque também tem isso. Você vai, só que o seu trabalho ninguém vai fazer pra você. Ainda Durante tem essa situação, aí férias. Já cria uma demanda reprimida lá. Isso, pois é. Já aumenta porque se tu tá de férias lá no setor, tu só são 3,5, vou lá que são 3,5. Ninguém vai te substituir, porque não vai ter outro perito. Tem um ferista, como então, chama. Assim, não tem um perito pra tirar férias de ninguém isso. lá. É isso que a gente tem que mostrar, porque é que a gente briga tanto pra ter mais peritos. Mas não deixa de ser bonito, né? Não, lindo, a beleza, eu sempre falo, é maravilhoso. A beleza, quando você não tem nada pra mim mais gratificante do que você chegar com o resultado. Olha, o caso que eu peguei com o Guilherme, porque eu lembrei... Tô lembrando dele também. Porque eu lembrei dele. Eram 16 policiais envolvidos, imagina. Uma pessoa morreu numa ação policial e a gente precisava saber de que arma tinha... partido o projétil. Então, imagina o trabalho da balística. 16 armas. Na verdade, foram mais de 16. Vieram as pistolas também. Foi? Não foi mais. Eu não lembro muito, que já faz um tempo, gente. Já, foi 2016. Não, foi 2016. Como a gente faz muita ocorrência, mas eu lembro que eram muitas armas. Pra chegar e dizer que eram 4. Dos 16 policiais, parece que estavam envolvidos. Foram dois policiais que realmente tinham disparado nela. Ou seja... De 16, 14, né, eram inocentes dentro daquele contexto. Exato. Então, também para falar uma coisa que eu acho super importante, é que a perícia, ela vem trazer a verdade. Ela não é ali para condenar. Não. Muitas vezes, o trabalho mais importante da perícia é inocentar uma pessoa. Porque eu acho que não tem coisa mais triste do que uma pessoa estar sendo condenada por um crime que ela não cometeu. Exato. E isso é muito sério. Quando a gente não tem a prova material, a gente tem o quê? A prova testemunhal, e a prova testemunhal ela é muito frágil. Ela muda de opinião. Ela muda. Você pega um processo, muitas vezes, tem 2, 3, 4 AP. Cada momento, a testemunha falou uma coisa diferente. Exato. Então, a gente não tem aquela segurança que tem a prova material. Porque se a prova material, se o perito disser hoje que esse projétil partiu dessa arma, isso não vai mudar.
Mas se o pessoal aí tiver dificuldade com o termo reprodução simulada, é o que se chama de reconstituição. A gente tem que lembrar que... a gente chama de... popularmente chamado de reconstituição, né? De crime. Só que a gente acha um termo mais adequado, o termo reprodução simulada. Isso não me falha a memória, o horário que vocês fizeram essa reprodução não foi muito legal não, né? Não, começamos acho que 10 horas da noite. Da noite às 22 horas, né? 7, 8 da manhã. Olha aí, passaram a noite... Porque a gente tem que fazer de acordo... Reproduzir as condições do dia da ocorrência. As condições de luz, né? As condições de iluminação, de horário. E Joadson aí, falando que eu tava falando que não deixa de ser bonito, porque mesmo com toda essa diversidade que a gente tem, número reduzido de peritos, falta de equipamentos, quando a gente chega numa ocorrência dessa, que tu tem 16 policiais envolvidos, e tu diz que 14 não provocaram, não diretamente envolvidos naquele crime, é muito gratificante, porque você tem um retorno para a sociedade muito grande. Entende? Então, isso a gente está falando de dentre, sei lá, eu já atendi mais de 1.000 casos pelas minhas contas. Então, é muito gratificante. Imagina se a gente a população tivesse acesso a toda essa tecnologia, a todo o trabalho da perícia. É até um dos motivos pelo qual eu criei o podcast, é que eu sempre falo, todas as vezes, todos os locais que eu vou, que a perícia no Maranhão é privilégio. Por quê? Porque a maioria da sociedade não tem acesso à prova material. Infelizmente. É verdade. E quantos casos você vê de injustiça? A maioria dos municípios não tem prova nenhuma. Os crimes ficam praticamente... não são resolvidos. E a gente sabe muitas vezes que o que faz o criminoso agir é a certeza da impunidade. Sim. Isso. Né? Então, gente, já falamos aqui um pouquinho da sessão. Sim, falando um pouquinho. Agora vamos realmente ingressar no tema, que é o principal. Tema, Sistema Nacional de Análise Balística. Então, vamos perguntar aqui para... SINAB, né? SINAB. Que, inclusive, eles estavam aí, terminaram o treinamento hoje do SINAB. Então, Wagner, pode explicar para a gente o que é o SINAB? Foram 2 semanas bem puxadas. Diga-se de passagem, bem puxadas. Tivemos um curso aí ministrado pelo nosso instrutor, né, que veio de Brasília, o Nicolas, tá? E diga-se de passagem aqui, um ótimo instrutor, né? Sim, a didática excelente. Ajudou muito. O SINAB é um sistema de análise balística, né? Ele é, na verdade, um banco de dados nacional que ele interligou, né, todos os estados num banco de dados único. Então, toda vez que um estado ele coloca um elemento de munição, né, um projétil ou um estojo, ele faz uma imagem daquele elemento de munição, ele vai para o banco de dados a nível nacional. Tá? E aí ele faz automaticamente uma correlação com todos os outros elementos de munição que tem dentro daquele banco de dados, tanto do Maranhão como dos outros estados. E aí, se houver algum outro elemento de munição ali com as mesmas características micro desse que eu inseri, ele vai me dar em um dos equipamentos, tá, aquela correlação, e ele vai me dar uma pontuação dizendo que aquela comparação, aquela correlação, ela tem que ser vista por mim. E aí o perito ele vai averiguar com mais detalhe, tá? E aí ele pode concluir por um positivo ou negativo. Isso. E só para falar aqui para vocês, como eu trabalhei mais de 10 anos em local de crime, a maioria dos homicídios como são no meio da rua, e o que a gente encontra? Na maioria, vestígios balísticos. Isso. Geralmente estojo, projétil. E nesses crimes, você não tem testemunha, porque até quem sabe não vai dizer. É difícil. E a única maneira de descobrir esses crimes é através desse vestígio balístico, que hoje, com esse sistema, quando você insere, você tem pelo menos uma esperança dele coincidir com outro vestígio, dar o hit. Isso. E pelo menos ser um dado para a investigação. Exatamente. Por quê? Porque no Brasil a gente sabe que a taxa de resolução de homicídios é baixíssima, justamente porque nós não temos essas tecnologias, que é diferente, por exemplo, da Europa, que tem banco de dados para tudo. Isso. Então eles conseguem ter uma taxa de resolução mais alta, considerando esse aspecto. Carol, eu queria explicar aqui um negócio para quem ainda não... Assim, para quem não tem muita familiaridade com o assunto. Isso. O que é uma comparação balística? Isso, fala, né? Porque justamente... O que é o seguinte, as armas de fogo, elas são, com relação ao interior do cano,
podem ser classificadas basicamente de duas maneiras, né? As de alma lisa e as de alma raiada. Esse raiamento na alma de uma arma de fogo, esse raiamento dentro da arma de fogo, entre outros fatores, ele serve principalmente para a estabilidade do projétil. Então, quando o projétil sai, o que é, como o Wagner falou, que é a bala, que o pessoal conhece, se não tiver se a alma do cano não for raiada, não tiver esse raiamento, o projétil ele não vai ter muita estabilidade. Então, esse raiamento ele dá um giro para esse projétil, para ele poder ser mais estável em sua trajetória. Porém, quando essa alma de fogo, quando essa alma do cano ela é feita, o material que faz a alma deixa informações muito, muito pequenas. Micro. Essas informações, se você pegar assim, 1 milímetro, pega 1 milímetro, que já é um negocinho muito pequeno, você divide esse milímetro em 1000 pedaços, e você vai ter 1 micrômetro. No nosso sistema lá, a gente estava analisando, tem as informações de dimensões que a gente estava trabalhando, né? E eu vi que a gente estava trabalhando na escala micrométrica. Sim. Então, o que é um micrômetro? É 1 milímetro dividido por 1000. Ou se você pegar 1 centímetro, divide por 10.000. Olho nu não pega 1 isso. centímetro dividido por 10.000. É impossível a gente, olho nu, fazer um negócio desse. Fazer esse tipo de análise. Então, a microcomparação, esse microcomparador que eu falei agora há pouco para vocês, microcomparador óptico, ele consegue pegar essas informações nessa escala muito, muito, muito diminuta. Entendeu? Muito então, bom. Essas informações nessa escala que eu estou falando para vocês, que a gente vai buscar no microcomparador e vai buscar também no sistema. Então, só para o pessoal entender o que a gente está falando, mesmo. né? A gente está falando que... Nem eu sabia. Eles falam, gente, eu não sou da sessão, eu tô informação nova para mim. São ranhuras muito singulares. Muito Porque as pessoas perguntam, como é que vocês têm tanta certeza que é essa arma de fogo? Será que não pode ser... Não podem ter duas armas de fogo iguais com o cano, o interior do cano igual? É uma pergunta que muita gente faz. É praticamente impossível ser. Considerando... Entendeu? É altamente improvável que seja. Exato. Falando aí, já que eu sou físico, já falo à luz da segunda lei da termodinâmica. É altamente improvável que seja. Entendeu? Por quê? Porque quando essa broca... Ou porque pode ser por broca o sistema de martelamento, durante a fabricação da arma. Durante a fabricação da arma. Isso. Fabrica a arma. Durante a fabricação dessas ranhuras do interior do cano, essa broca, quando ela fura a alma de um cano, quando ela sai, ela já desgastou um pouco. Então, aparentemente, ela é a mesma, mas nessas escalas micrométricas, ela já mudou. Ela mudou muito as ranhuras. Então, ela faz a alma do cano da primeira arma. Quando ela vai furar a segunda, nessa escala, ela já não é mais a mesma. Já tem ranhuras diferentes. Então, ela imprime no interior do cano essas ranhuras diferentes. E aí, o projétil, quando ele passa pelo interior do cano, a alma do cano que tem dureza maior do que o projétil, imprime nesse projétil as suas ranhuras microscópicas. É muito entendeu? bom. Aí essa que a gente vai atrás lá, fica complementando a questão do SINAB, esse sistema de análise balística, ele é coordenado pela Senasp, juntamente com a Polícia Federal, tá? Então nós já temos aqui os equipamentos aqui no estado do Maranhão e outros estados aí também já possuem, tá bom? Vamos só fazer uma observação, porque na verdade antes do SINAB, vários estados eles já tinham sistemas estaduais, né, de análise, que não por exemplo, se comunicavam com que outros não estados. se comunicavam. Eu lembro porque eu visitei Brasília e vi, acho que Brasília, Bahia. Eu visitei Bahia, tinha. Pois é, eu visitei Brasília e eu me lembro que já tinha. Isso. Só que é bom lembrar que a grande questão do SINAB é que existe essa comunicação. Então, o que foi coletado aqui no Maranhão pode cruzar com um projeto do Rio Grande do Sul. Exato. E ser um dado importante para a investigação. No Paraná, assim que implantaram o SINAB lá, eles conseguiram fechar um caso lá de um crime, um homicídio que aconteceu, isso foi o ano 2022, ano passado. Eu li essa matéria e eles conseguiram desvendar um crime que tinha acontecido há 5 anos atrás. Uau. Gente, aí eu sou fã. Do SINAB. Eu vou falar um caso aqui só para fazer uma comparação com vocês, porque eu sou bem fã da genética, né, do DNA. Isso. E o sistema OCODES, ele é um banco de dados similar, pensando em questão de bancos de dados, ao SINAB. Por quê? Porque ele é um banco de DNA que também unifica
todos os estados. O que tu tá falando, muitas vezes, gente, é a perícia que vai conseguir, é a única esperança de descobrir um crime. Não sei se vocês conhecem o caso da Beatriz, que foi em Pernambuco. Lembro, sei. Foi uma criança, gente, que ela estava dentro de um colégio com os pais. E aí, de repente, ela saiu para beber água. Isso. Lembrei. Aí todo mundo começou a procurar ela, os pais começaram, Beatriz, cadê você, cadê você? E ela foi encontrada numa região que era um almoxarifado do colégio. Foi encontrada e próximo dela tinha uma faca. Isso já tem, não sei que ano, foi mais de... Tem um tempo. Tem muito tempo, não sei o ano que foi. E aí, o único vestígio daquela ação criminosa foi a faca. Na época foi recolhida. E aí não tinha... Nossa, fizeram todo tipo de investigação e não aparecia nenhum suspeito. Foram anos a família, a mãe dela, atrás de procurar esse suspeito. A mãe dela, inclusive, gente, saiu da cidade para a capital, percorrendo dias, caminhando a pé, para chamar a atenção do sistema de segurança, para ver se conseguiam desvendar o crime. Até que, Protesto, né? Protesto. com a tecnologia do DNA, com o sistema, com codes... Eles conseguiram pegar o vestígio do cabo da faca, inserir no banco. E aí, esse vestígio cruzou com o DNA de um crime em que o criminoso estava preso. Ou seja, não teria outra maneira de solucionar esse crime se não fosse através pela prova, do sistema. De um banco de dados. E um banco de dados. De um que banco de dados. Então é isso aí mesmo. Então, assim, agora eu tava pensando quantos crimes vão ser solucionados aqui no Maranhão. Vai acontecer. Vai acontecer. E aí, Carol, tu tocou até num ponto interessante que é Tava a pensando preservação do local, desse local aí. E a Isso. preservação daquele Do vestígio, porque ali, né? mesmo que você possa pensar que eu encontrei essa garrafa, hoje eu não tenho suspeito, mas se eu coloco ela no banco, 1 hora eu vou conseguir. Por quê? O número de pessoas, gente, que comete crime é o menor número. É um número reduzido. Muito pouco. E elas cometem muitos. Não é um crime. Dificilmente tu vai cometer um crime. São vários. Principalmente comete estupro. crime em série, né? São crimes em série. Arma de fogo, então, que é facções criminosas têm, são as mesmas pessoas. Então, 1 hora você vai chegar. Então, por isso que tu tá falando a verdade. É preservar o local, é fazer a coleta dos vestígios, fazer guardar o vestígio que 1 hora o crime vai ser desvendado. Aí a importância do outro instituto aí que o colega cara. citou, da Central de Custódia Isso. de Vestígios, né? Que hoje a gente também já tem no Maranhão, né? A custódia Isso. de vestígio, que é super importante. E obedecer que toda essa garante. cadeia de custódia, Toda a cadeia né? de Que é estabelecido custódia, os 10 que passos da cadeia de custódia. A existência de lacres para o pessoal do local de crime trazer essas evidências em bom estado, né? Para os institutos analisarem, como nós lá na seção de Condicionamento, balística. transporte. Quais tudo são os importante. 10 passos, Joadson? Porque tu sabe que as pessoas... Eu não lembro. Mas assim, o básico da custódia é garantir que isso aqui que foi recolhido Isso. chegue Chegue íntegro, pra chegue, análise. seja esse aqui, não seja Idôneo. esse. É para resguardar a idoneidade. Idoneidade da prova, A certo? cadeia Então, de custódia, ela é importante. isso é bom devido a falar isso, disso, né? porque não adianta ter um sistema desse Isso. e a cadeia de custódia não ser A eficiente. gente tem lá a aparelhagem lá, que constitui o SINAB, que faz todo esse trabalho que a gente falou, mas esse vestígio, né, o projétil ou o estojo, ele tem que chegar lá idôneo. Ele tem que chegar lá, ele tem que ter confiança, tá? Faz parte. Então, esses passos que o Joadson falou, eles são importantes para isso, para assegurar a idoneidade, que é a autoridade policial, o primeiro policial que chega no local de crime, ele tem primeiro que visualizar e saber o que é importante, o que pode ser uma prova e o que não pode, porque isso vai garantir a preservação, ele vai saber os limites da preservação. Isso. Tá? Depois disso, com a chegada da perícia, aí por conta do perito, né? Ele vai fazer de novo esse primeiro passo. Então ele vai poder identificar, ele vai poder fixar, ele vai poder medir, ele vai acondicionar e ele vai ou levar para o instituto ou entregar para a autoridade policial com um lacre, com Isso. nome, com numeração, preenchido com o nome da pessoa, data, horário, que tipo de prova é aquela. E essa cadeia de custódia, ela, toda vez que outra autoridade receber esse lacre, ele vai poder deslacrar, ele vai poder cortar para ele poder ver o que ele está recebendo. Porém, ele vai ter que lacrar de novo, em um novo lacre, do mesmo jeito, anotar, colocar data, colocar horário, colocar nome, quem foi que abriu, quem foi que fechou, e isso tudo até chegar no perito lá da balística. Chegando lá, ele vai ter certeza que aquela prova Aí a é gente idônea. fala que é mais trabalho
outros peritos e a gente continua Isso. com o mesmo número de peritos. Isso. É complicado. Tem Algum precisamos de um tempo. concurso. Tem aqui, Carol, os 10 pegar, passos, pode né? falar. Os 10 passos da cadeia de custódia, que eu não sabia assim de cabeça, mas... Não? Aqui, ó. Primeiro é o reconhecimento da prova, né? Que geralmente é feito pela primeira autoridade policial que chega no local. Reconhece a prova. O segundo passo, que, como o Guilherme falou aí, é o isolamento. Né? Tem que isolar. Tem que isolar. Aí, terceiro passo é fazer a fixação daquele vestígio, né? Geralmente nós fazemos uma fixação com uma plaquinha numerada. Aquelas plaquinhas amarelas Isso. que todo mundo nem sabe. As pessoas perguntam, por que tu faz com essa plaquinha amarela? Pra que serve a plaquinha amarela, Jadson? Pois é o terceiro passo da cadeia de custódia. É o início desse terceiro passo, que é a fixação do vestígio. E essa fixação ela é feita com a plaquinha também. Ah, mas tem lugar que não tem plaquinha. Mas se arruma um jeito de fazer essa fixação para numerar a prova e fotografar. Tornar ela permanente. Isso. O quarto passo é o passo a coleta, né? Coletar aquela prova de forma adequada. Se for um vestígio biológico, tem a maneira correta de Cada vestígio coletar. tem suas peculiaridades, né? Isso. Para poder ser coletado. Balístico, né? E os colegas são bem treinados com relação a isso. Por exemplo, se for um vestígio balístico que está numa parede, né? Já aconteceu em casos aí que a gente precisou tirar. Não é pegar um alicate e puxar aquilo ali, não. Faz um recorte para preservar ao máximo o vestígio, né? Para que ele venha o íntegro para a gente poder mais analisar. íntegro possível. Né? Exato. Esse seria mais um passo, que é a coleta, né? Isso. Aí depois da coleta, acondicionar de forma adequada, porque se tu fez todos os outros passos e não acondicionar de forma adequada, essa prova ela pode sofrer modificações durante o transporte. Isso. Aí o outro passo, transportar de forma adequada essa prova, né? Exatamente. Isso. Aí vem o recebimento, que seria o sexto passo, processamento, que é o exame em si que a gente faz, né? Processar, e armazenamento e descarte. Esses são os 10 passos da cadeia de custódia. Parece complexo, né? Mas na verdade é complexo. Vai desde o reconhecimento, né, até o descarte. Porque desde o reconhecimento que o perito tem que ter aquela expertise de dizer o que eu vou coletar, né, saber, ter aquele discernimento, o que eu vim fazer aqui, que o vestígio vai interessar para o que eu quero saber. Isso. E aí vão ser essa que é a grande expertise. Isso. E aí vem aquilo que a gente estava conversando ainda agora, que somos 3 institutos, temos 3 institutos de perícia no Maranhão todo. Alguns institutos não conseguem atender para determinados tipos de exame à população, né? Isso. Imagina todas aquelas outras cidades que estão mais reclusas, estão mais longe desses institutos, né? Que não, exatamente o que a gente está falando. é o privilégio, só tem privilégio praticamente quem está nesses locais. E olhe lá, porque não se compara o Instituto de Timon e Imperatriz com São Luís, que aqui realmente é onde faz tudo. Isso. Os outros fazem alguns exames. Isso. Na verdade, um número muito reduzido de exames, porque não tem nem perito e nem estrutura física. Então, a nossa realidade ela é muito complicada. Só deixar claro que a gente falou aqui a questão, né, do sistema em si, né, o SINAB, eles são 3 equipamentos, né, que às vezes a pessoa que está aqui eu mesma fui pensa que é só visitar, um. Eu não entendi que são são 3 equipamentos. Né? Ele faz o scanner do projétil é né, um equipamento, o que faz do estojo é outro e o que faz a correlação é outro. Então são 3 equipamentos, não é um equipamento só, entendeu? Aí a gente lança esse scanner que foi feito em um dos 2, ou de projétil ou de estojo, que vai para a base de dados nacional, tá? E aí, se der alguma informação que a gente chama de match lá, match, né, no caso, o hit, né? Isso, eu até tinha perguntado isso, porque match é quando a gente fala do sistema de DNA, do COAS. E hit é no sistema do SINAB, né? Isso. Ele encontra ali os 2 elementos de munição parecidos e aí lança aqui para o terceiro equipamento que a gente tem aqui no Instituto de Criminalística. Mas até para eu entender, vocês vão fazer isso com todos os elementos balísticos e as armas a partir de agora? Ou vai... Como é que vai funcionar assim o fluxo de serviço? Ou aquele tanto de arma que já existe lá? Como é que vai funcionar o trabalho na prática? Essa é uma etapa que a gente ainda não sabe responder. Que não sabe ainda como é que vai ser a gente está feito. esperando... segunda etapa do curso. Uma segunda etapa do curso, que seria com os representantes da Senasp. Isso. Eles para saber o que vai ser tem um inserido. Tem um protocolo que a gente precisa entendi. atender.
Essa primeira parte do curso Foi só para vocês conhecerem o equipamento. Aprender a a manipular, E a usar. agora, nos primeiros, logo no início de junho, vai vir uma equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, informar pra gente esse protocolo, vai explicar pra gente quais são os elementos entender, né? será que vai fazer um backlog assim, deve ter um monte, vai inserir, como é que vai ser o critério de inserção? Que é exatamente a tua pergunta. Que a minha pergunta é essa. Será que vai ser só de homicídios? Se vai ter alguma prioridade de que tipo de crime? Exatamente. Crime contra instituições financeiras, os famosos assaltos a banco aí, né? Explosão de banco, as quadrilhas que atuam mais no interior dos estados aí, explodindo caixas eletrônicos, bancos, e lá eles botam terror em tudo, né? E disparam vários Já fui nessa situação. Gente, outra pergunta que é curiosidades minhas mesmo, como eu não sou da área da balística e também não conheço o sistema, né? O tempo é para você... De aquisição disso aí, né? Não é nem de aquisição, é tipo assim, uma situação real. Recebi, eu como perita, fui num local de homicídio, coletei 10 estojos. Levei pra lá. Vamos supor que já tá funcionando, que homicídio provavelmente vai ser um critério de inserção. Quanto tempo vocês levam pra trabalhar esse material, pra inserir no banco e ele fazer essa busca? Quanto tempo? Né? Quanto tempo Olha isso, só, assim? É muito demorado? Não demora muito, né? Mas é assim, primeiro, para ser bem preciso, tem algumas variáveis aí no meio. Por exemplo, a integridade do material. É verdade, porque a gente lembra que local de crime não... se for um estojo bonitinho... Perfeito. Sem muitas avarias do local, né? Porque ele às vezes... Parte desse pressuposto, né? Isso. Se for vamos assim... dizer que tá tudo certinho. Eu levei, tá tudo bonitinho, não tem muita complicação. Beleza. Não tá sujo. Demora, assim, cerca de uns 10 a 15 minutos para inserir no banco, né? E fechar o caso. Porém, a sincronização... Essa busca... Banco, aí a gente ainda não sabe, porque vai depender Foi só desse a primeira protocolo. etapa. Mas assim, só para inserir as informações daquele cartucho ou daquele estojo no sistema, demora uns 15 a 20 minutos Então para inserir. No caso de estojo, no caso de projétil, que é mais difícil. Um pouco, E o projétil é geralmente o que está pior, né, na cena do crime. Formado, né? Geralmente e também, ele quebra também. O escaneamento dele ele é mais demorado. O equipamento que faz esse escaneamento dele, ele é mais poderoso do que o outro, né? Do que o do estojo. É uma área bem menor, né? São muito mais ricas de detalhes, né? Exato. E aí vocês ainda recebem muito projétil, que eu falo retirado de corpo, né? Que aí ele não vem, ele tá sujo. Exato. Né? E até isso a gente não tem essa noção, assim, do quanto trabalho que a gente vai ter na limpeza desses projéteis para iniciar o exame. O equipamento em si é aquilo, mas aí o tratamento daquele vestígio para inserir que vai talvez demorar. Na verdade. E vai depender também de caso, né? Por exemplo, caso de exumação de corpos. Tô te falando, realmente. O projeto já está muito danificado, já oxidou bastante. O que é exumação, Joadson? Tem que explicar. O que é exumação? Exumação é quando, a pedido, às vezes, da justiça, para investigação, eles vão desenterrar o corpo. Então, a exumação é desenterrar o corpo para que sejam feitos outros exames. A procura de mais exames. Exames complementares, geralmente são exames complementares. Da justiça. E já que exumar é retirar, colocar o corpo lá e inumar. Muito bem, para o povo saber. Uma inumação é um enterro, viu, gente? Aí, às vezes, nessa exumação, o corpo já foi sepultado, às vezes, há meses. Isso. Anos. Isso. Então, o quanto que ele se conseguir retirar um projétil, a situação do interior dos estados, que não tem, as cidades do interior do estado que não tem perícia, exumação acontece muito. Por isso a interiorização é importante. O corpo não foi periciado de forma adequada. Na verdade, ele não foi periciado. A maioria não é. Pois é. Exato. A maioria não é. Aí no processo de investigação, depois vai... será que tem algum projétil lá? E devido a isso também, a gente tem que deixar claro que já existe um projeto de interiorização da perícia do Maranhão, tá? Inclusive a perita geral, né, a nossa perita geral que representa hoje a perícia oficial,
já publicou uma portaria no qual foi dividido todo o estado, tá? A Grande Ilha e as regionais. E nós temos cidades já com institutos de criminalística já criados, né? E o próximo passo vai ser estruturar, colocar lá uma estrutura e colocar pessoas para trabalhar. Então, nós já temos Barreirinhas, lá nós já temos Presidente Dutra, Balsas e outros que eu não me lembro agora, porém, a intenção é essa, Santinês, levar a perícia, Santinês, levar a perícia para o interior do Maranhão. Isso. Né? A questão do IML já está até bem mais avançada do que os institutos de criminalísticas, mas é projeto, sim, do governo fazer essa interiorização. Tá lá em Timon tem IML, né? Tem. Tem Timon IML, tem, Caxias tem, Coelho Caxias, Neto tem IML. Não, tem desculpa. Santinês. Codó tem realmente IML. eu não sei todos. Santinês tem IML. O IML, nesse caso, ele está mais presente no interior do estado. E é muito importante Sim. a presença do IML. Em comparação ao ICRIM, o IML está mais presente. Mas aí, futuramente, a gente vai ter também institutos de criminalística no interior do estado. Estamos brigando por isso. O governo está trabalhando para isso. O governo está trabalhando para isso e nós estamos trabalhando, cobrando o governo que isso aconteça. Exato. Que a gente não consegue, não existe justiça sem perícia. Exatamente. As pessoas precisam ter essa consciência. Sim. A verdade, muitas vezes, como a gente até acabei de falar do caso da Beatriz, ela está na prova material. Prova testemunhal, infelizmente, as pessoas mentem, as pessoas mudam o depoimento. A gente tem uma limitação física, até de reconhecer o que aconteceu sob um estado de pressão. Então, realmente, a gente tem que focar. A prova material é a prova das provas. Exato. A prova científica é muito A prova importante. científica também porque ela não vai mudar, né? Como eu disse, se hoje a gente falar que esse projeto saiu dessa arma, amanhã isso não vai mudar. Não vai mudar. Que nossa prova, ela é isso aqui, Olha, acabou. Apesar de tudo isso que você falou, a prova científica ela é importante porque ela obedece a critérios científicos, Isso, metodologias. Metodologias. Então, tudo que é feito hoje, né, em termos de perícia, pode ser reproduzido depois. Isso. Tá? Então, a ciência ela é importante, ela tem que ganhar realmente essa importância, o judiciário, as promotorias, né? O processo em si tem que dar essa importância exatamente por isso, porque tudo que é feito hoje pode ser reproduzido depois. Então, Isso. Olha, eu até lembrei agora, falando disso, que quando eu entrei não, já tem uns 10 anos. 10 anos, eu tenho, né? Gente, 13, não, vamos falar. Eu vou fazer 13 anos esse ano, mas eu estou, no local de crime eu fiquei 10 anos. Aí tinha uma pessoa, né, que sabia que eu era perita, apesar de nessa época eu não estava na internet, e ele pediu muito para falar comigo, para vocês entenderem o quanto eu acho isso angustiante. é uma pessoa popular mesmo? Um popular. Aí falou sobre que era perita, aí chegou até mim. Pediu para falar comigo e a pessoa em pânico, assim, chorando mesmo. Por quê? Ele era um vigilante de uma loja aqui em São Luís e aconteceu um crime nessa loja. E uma testemunha, e tinham outras pessoas que vigiavam lojas lá. E aí eu sei que chegou e disseram que tinha sido ele. A investigação conduziu dizendo que era ele, sabe? E ele dizia que não era ele. E disse que ele nem estava. Ele até tem, ele parece que estava na academia no horário do crime, mas o que levaram em consideração foi a testemunha que afirmava que era ele. Prova testemunhal. Prova testemunhal. Mas aí o que aconteceu? Aí eu li o processo, gente, acho que não sei se já era processo, era imenso. Aí eu fui ler, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Essa vítima tem um projétil dentro do corpo dela, pelo que eu estou analisando aqui. O que eu vou poder te ajudar? Pedir para que seja feito a análise deste elemento balístico que foi retirado do corpo. E aí vai ser comparado com a tua arma. E vai ser isso que vai ser feito. Nem quero saber o resultado, nem fui atrás. Depois que ele me disse, eu falei, ok, fui lá, pedi, olha, pedi para que fosse analisado. Aí ele tinha um advogado também. No finalizar da história, não era da arma dele e foi a prova mais importante. Então, assim, mas imaginem o sofrimento da pessoa. Ele disse que eu não tenho vida. Isso já tinha mais de ano. Eu não tenho mais vida depois que isso aconteceu. Ou seja, então a gente é muito triste a gente não ter acesso a isso aqui. Que isso aqui é o que dá uma resposta fidedigna, uma resposta justa para um cidadão mesmo. Então são coisas assim do nosso dia a dia. Toda vez eu fico lembrando assim, casos que eu trabalhei ou que eu orientei, que eu disse, olha, tem que ser feito esse exame. Reprodução simulada mesmo. Isso. Quantas vezes eu peguei casos que eu falei, meu Deus do céu, não foi isso aqui que aconteceu.
tem que ser feita, faltando ainda perícias a serem feitas. Isso. Né? E Acontece mesmo. acontece. Porque o que acontece muito também? Como a gente não tem perícia no interior, o que vai acontecer? Aí aquela enxurrada de reproduções simuladas. Sem necessidade. Por quê? Eu falava assim, quando eu fazia reprodução, né? Falava, meu Deus, se tivesse tido uma vistoria, a gente matava esse caso aqui. Mas não tem. Exato. Não tem nada, é zero perícia. É só assim, um inquérito, aí tem uma testemunha 1, 2, 3, E nada, muitas vezes, sem conclusão nenhuma. essas reproduções, né, elas são feitas exatamente pela ausência de É perícia isso, de porque local, não né? tem a perícia e eles apelam para reprodução e aí a gente acaba tendo que fazer, às vezes nem cabia uma reprodução simulada. Era para ter Verdade. sido feito uma perícia básica, uma vistoria ou outros tipos de perícia, não é feito e aí acaba caindo para São Luís, que era o que acontecia muito na época. Então, assim, realmente o que a gente quer é que aumente nosso efetivo, que interiorize, porque é isso que a gente precisa. A gente que eu falo é a população, porque a gente está representando isso para a população. A justiça, o acesso à prova, o acesso à verdade. E, Carol, o papel do podcast aí, Papo de Perícia, é esse, né? Para Esse. fazer com que o nosso serviço seja conhecido pela sociedade, que muita gente não conhece, não sabe o que a gente Não faz, sabe qual é né? a função da perícia. Não sabe o que a gente criminal. tem para oferecer, o que eles podem cobrar da gente, cobrar do Estado. Isso, cobrar do Estado Isso. para que tenha esse tipo de serviço. Exatamente. Que você nem sabe que aquilo ali existe. Não sabe nem que existe. Às vezes, talvez É muitos que importante. vão assistir o podcast vão estar de encontro pela primeira vez com o confronto balístico. Não sabia Isso. nem se existia o confronto Nossa, eu nem balístico. sabia que tirava um projétil de uma pessoa e eu poderia inserir num banco, né? Toda essa tratativa que a E gente como está tu falando. falou também do banco de perfil genético, né? Que tem. E também vai ter. E De tem impressão agora digital, vai ter tem um também. banco Digital de- também foi até o que a gente conversou ontem, porque todo mundo gosta tanto Ainda- desse tema, a gente conversou aqui antes de vocês Sobre impressões chegarem. digitais. Ainda está nos estados ainda. Cada estado tem um seu. Isso, que eu falei aí pra também eles. tem que acontecer. Tem O que acontecer um banco aconteceu? de dados nacional. Unificar, porque Unificar. do jeito que também tá digital, que é um outro banco de dados, Já está em andamento. Isso aí já tem já tá proposta também pra só a acontecer nível isso. estadual. Tem Então- que ser a nível federal. Então nós vamos a ter nível, aí o banco de perfis de elementos balísticos, né? Que já está acontecendo. E vamos ter também o de impressão digital, né? Isso aí tudo para a gente conseguir autoria. Que é Isso. importante. Porque Autoria. quais são os vestígios mais comuns? Digital, DNA, vestígios biológicos que tem DNA, e o balístico, O balístico. são os principais. Que Então, dá autoria. que dá autoria. Da autoria. Né? Então, se você É. consciente tiver esses 3 sistemas Com esses- implantados, a gente vai subir muito a taxa de resolução Que é de o nosso crimes. trabalho enquanto que peritos, é descobrir a autoria do crime. E da materialidade. Isso é São, importante. são 3 bancos de individualização. Isso, de individualização. Individualiza Não mesmo, tem é aqui. como. Descarta esse, vamos focar bem aqui, ó. Esses 3 bancos são muito importantes. E aqui a gente está vindo no podcast agora para falar sobre o banco de perfis balístico, né? Veio Balísticos. informar para a galera aí, pro pessoal Futuramente que aí gosta vamos aí ter da balística. notícia, né? De crimes que já aconteceram, que ainda não tem solução, que vai Exato. ser solucionado. E é Eu isso, lembro- Eu tenho certeza que vai Eu acontecer. eu assisti um seriado, eu tava lembrando disso, há muito tempo, né? Era perita. Que nos Estados Unidos, né, que já tem esses bancos há muito tempo, aí eles guardavam vestígios de muitos anos. Eles abriam aquelas caixas, aí começavam a solucionar crimes de 20, não sei lá quantos anos. mesmo. Às vezes prendia o cara velhinho. Eu lembro que o cara era estuprador. E quando acharam o cara já tava, quase era pra morrer. Que aí conseguiram, porque também não tinha. Não tinha. Então a gente tá tão atrasado, né? Que isso aí já assisti isso há tanto isso aí tempo. já acontece nos Estados Unidos e países Há da muito Europa. tempo. E, Carol, eu queria até falar numa situação que aconteceu, uma ocorrência que aconteceu ano passado. Ano passado eu fiz uma viagem para o Pará para fazer uma perícia lá. E aí era um confronto balístico, né? A suspeita era de que os envolvidos num homicídio feito aqui no Maranhão eram do Pará. Assim, tem 2 suspeitas, ainda rola essa suspeita, o Pará ou o Pernambuco. E aí ano passado conseguimos ir para o Pará para fazer esse confronto. Infelizmente o confronto deu negativo, não sei exatamente se as circunstâncias, né? Mas não, o projétil que eu tinha não era de nenhuma Não daquelas era armas. armas. Mas aí o sistema, o SINAB, né? Poderia vir com uma resposta um pouco mais rápida.
E aí poderia se verificar mesmo essa necessidade de eu fazer essa viagem ou não. O confronto ainda necessitaria ser feito, né? Mas na existência do sistema, se o sistema estivesse em pleno funcionamento, né? Já poderia ter um resultado pretérito. Dizer, ó, talvez não sejam aquelas armas de lá, talvez sejam as armas que estão lá em Pernambuco. É verdade. E eu quero que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse podcast, que estão assistindo, elas saibam que na coordenação desse projeto da Senasp, nós temos um perito maranhense, viu? É que verdade. É o Dr. Antônio Guaraná, faz parte dessa coordenação. Isso é verdade, Que bom. E na Orgulho. implementação do banco de dados de perfis genéticos, nós Tem temos uma outra perita maranhense, que é a Também. doutora Cristiane. Tá? Então, a perícia do Maranhão aí na Está vanguarda. bem representada aí a nível nacional. Demais. Gente, pois é. Realmente, eu fico orgulhosa, assim, quando eu vejo. Todos Aí, ficamos. estamos bem representados, mas ainda aqui no Maranhão, a gente ainda precisa avançar muito. Estamos aí concorrendo. Só para as pessoas entenderem, a ONU, ela recomenda um perito para cada 5 mil habitantes. No Maranhão, nós temos um perito para 33 mil habitantes. É só um Totalmente. parâmetro para vocês terem uma ideia da nossa deficiência. Exatamente. Então, é muito triste, né, a gente ver. Mas é isso. Só resolve Ciência- com concurso público. Isso, exatamente. De outro modo, Lembrando não que tem para como ser resolver. perito, Isso. tem que fazer concurso Não público. existe curso superior, não existe especialização para perito. Isso. E criminal. todos, gente, eu posso falar isso 10. Eu falo isso tem 3 anos. Mas se eu abrir meu Instagram bem aqui, vai ter uma pergunta assim. Sim. Tinha ontem. Para eu ser perito, eu preciso fazer alguma graduação? Não posso fazer só o curso, um curso? Não, aí eu tenho que explicar todos os Ser dias. formado E é numa sempre área de nível importante. superior e prestar o concurso. E prestar o concurso. E outra, não é toda a área de nível superior. Não é toda toda a área. Tem que ser na área A área das ciências, das É, ciências. quais seriam as áreas? Seria Basicamente, física, né? Física, química, biologia, farmácia, farmácia, engenharia. Isso é o top 5, assim, as mais aceitas. Todo Isso. concurso vai aceitar. Contabilidade. psicologia. Né? Aqui em São Luís, Luís, vai é. aceitar, mas aí também nem todos aceitam. Aí tem que ler o edital mesmo para saber como é que funciona depende do edital. no estado. Gente, o que eu queria perguntar sobre o Sinab, assim, tem algum caso, assim, de repercussão que vocês têm conhecimento que foi descoberto, que o Sinab deu um direcionamento para a investigação? Tem. Assim, Vocês sabem? a gente vai omitir alguns detalles, né? Não, mas a gente é vai só o falar que- assim por cima. O que pode ser Teve. falado, sim, claro. Sim, teve. Em uma cidade, um rapaz ele foi saindo da academia e dispararam uma arma de fogo contra ele. Sim. E ele veio a óbito, né? Ele morreu no local e os projéteis retirados do local de crime, retirados do corpo, foram inseridos no sistema. Depois de 8, 9 meses, depois de um tempinho, foi preso uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo. Estava com arma de fogo, porte ilegal e estava com uma certa quantidade de drogas. Dessa prisão dele foi coletado um padrão que a gente chama, né, da arma de fogo. Os peritos coletaram um padrão de arma de fogo e inseriram no banco de dados. E aí deu o hit que você falou ainda agora, né? Esse banco de dados ele fez a correlação e deu um hit com esse projétil que foi retirado há algum tempo. Que naquele momento ninguém sabia. Não tinha, seria um não tinha- crime. É isso. Seria um crime que seria muito difícil de ser solucionado. E aí o sistema, o Sinab, Sistema de Análise Balística, ele fez esse hit. Ele fez o hit, não. Quem faz o hit é o perito, né? Mas ele fez essa correlação, né? Ele sai com um número de possibilidades, né? Que eu olhei Isso. lá. E aí é o perito, porque também as pessoas precisam entender que a máquina não faz as coisas sozinha. Não. Ah, porque agora vocês têm esse equipamento. Não, ele te ajuda para te dar um direcionamento. Não é- Mas você, pelo que eu vi lá, ele vai te dar um rol de Não é- possibilidades. Porque pra às você vezes as analisar. pessoas pensam, não, insere aí, dá um enter aí e vai tomar um Sabe por que café. eu te Quando voltar, digo? tá pronto. Porque as pessoas Não, falam não é assim, mas não. vocês têm os equipamentos. Eu falei, gente, mas não é assim. Não Equipamentos- é. Tem o trabalho do os perito. equipamentos são operados por humanos. São operados. E é por só para nós, peritos, facilitar. Perito
momento não vai sair daí. Pois eu tô nunca querendo dessa muito que cena. aconteça essas inserções aqui no Maranhão, porque todo lugar, a maioria dos locais de crime que eu ia, né? Como é que era? No meio da rua, aí assim, a pessoa tava na porta de casa ou perto da casa dela, aí passa um cara de moto, Isso. 2 motoqueiros e o de trás atira. Pronto, acabou. A E aí? ocorrência é essa. Muito difícil mesmo. Meu filho não vai solucionar nunca. A não ser dessa maneira. Dessa Sim. maneira. Ah, beleza, mas ejetou um estojo lá, alguém pode procurar esse estojo. Que tá. Mas e se for uma arma que não ejeta estojo? Exatamente. Se for um revólver É. e o estojinho vai embora com ele? Só Ainda projeto. tem E se isso. ejetar e não tiver o isolamento? Se um Isso, popular claro, pegar é. e entregar pra polícia. Um popular pegou e entregou pra polícia. Então tem tudo isso pra Sim. dificultar mais Ainda ainda. tem gente que tá falando de uma situação ideal que a população preservou o local, a gente não encontra. Né? Imagina no E local que não tem que pra não é onde ir. fácil a população preservar, porque Não. muitos não têm essa noção. Então a pessoa, eu falo toda vez, gente, se vocês virem, observarem que aconteceu um crime, que tem uma pessoa morta, a pessoa tem que se distanciar do local, porque aquilo ali não é ao contrário do que acontece, as pessoas querem olhar, se aproximar, você está Tirar foto, prejudicando filmar. o trabalho da Corrompendo o polícia. local, né? É. Isso é crime também. E também é crime. É crime. E falando mais uma coisa, ela pode retirar elementos dali, sem querer, E inserir. e inserir elementos dela ali. É. Porque Exato. depois, quando se vai fazer uma busca Criar mais vestígios aguçada, ilusórios. ela pode até Ser inserida ser no banco de inserida dados numa- criminal, de uma um coisa que ela não tinha nada DNA, a porque ver. ela não sabia. por ser curiosa. Um caso É. de repercussão aconteceu em Teresina, há uns anos atrás, e uma pessoa lá cometeu um suicídio e os policiais foram para preservar o local. Quando a perícia foi lá e foi examinar o veículo que essa pessoa dirigia, foi retirado algumas impressões digitais e quando levaram para o Instituto de Identificação, verificaram que era da polícia. Pois é isso, Então, gente. Então, a primeira preservar coisa, é como tá falando, importante. realmente, a gente tá falando aqui no nível bem elevado, mas as pessoas precisam primeiro entender que aquilo ali é um local de crime, que elas não podem mexer, que elas têm que se afastar para que não prejudique. Correto. Nem a polícia e nem elas mesmas. Porque se ela pega, cai, ela deixa um vestígio dela, ela vai poder ali estar sendo inserida num banco Isso. sem ter feito nada. Nada, exato. Olha isso. É, claro que, enfim. Não vamos entrar, que isso aí já é um outro assunto de um outro podcast. Carol, mas com relação ao Sinab, eu queria destacar também... Uma curiosidade, eu ia perguntar isso. O que Assim. vocês querem falar assim de curiosidade do Sinab? É uma aplicação do Sinab, porque a gente vê muito nesses crimes contra a pessoa e tal, mas também vai ser muito importante no combate ao crime de instituições financeiras. Pois é, Entendeu? eu não tinha feito essa ligação, foi. Tanto que tu que tinha falado assim, tira, porque eu botei homicídios. Tu Exato. falou, não, bota crimes. Crimes Aí eu em fiquei geral, pensando, mas exato. deixa eu pensar que crimes que não seja homicídio. Eu nem me lembrei disso. É o novo cangaço, esses né? assaltos cinematográficos que nós temos aí nos interiores. Vem aquele bando, aí alguns vão para a delegacia para não deixar os policiais civis saírem de lá, outros vão para o posto da polícia militar para não deixar os policiais de lá sair, e ali, para eles não saírem, eles estão dando tiro aqui, ó. Era E cena só- de guerra civil. e é só com fuzil, pistola, é só calibres de alta velocidade. Aí tá aqui, ó, tá dando tiro pra ninguém sair, e bomba, e granada. Enquanto outros do mesmo grupo vão lá assaltar, vão explodir os caixas eletrônicos, vão explodir os bancos. E todo esse material que vai ser recolhido num local como esse, que às vezes não tem um homicídio, mas é um crime, e eles talvez sejam inseridos, porque eu não posso dar certeza devido ao protocolo, mas Provavelmente possivelmente é pode muito não ser provável. agora, mas depois eles devem ser Sim. inseridos, porque também trata-se Exato. de um crime. Eu digo que vão ser inseridos, apesar de não saber o protocolo, porque eu já sei de histórias em que o Sinab ele conseguiu colaborar para isso. Isso. Entendeu? Para esse tipo de crime. Que, como o Eu já Guilherme fui falou, no que aqui, é o novo eu já fui cangaço. exatamente no interior aqui do Maranhão desse mesmo jeito. Um grupo ficou na frente da delegacia, aí ficou como tu tá falando. E o outro foi pra
pro banco, para explodir o banco. Foi o terror na cidade. Uma cidade do interior, né? Daqui do Maranhão. Eu fui aqui. E quando a gente vai fazer um exame desse, eu também já fui em alguns, pô, é o dia todo. É o dia todo, exatamente. É um perito, às vezes a gente vai de helicóptero, né? Para E ser outra, rápido. a gente está falando aqui, pelo menos eu falo a nível aqui mais da externa, a gente está falando, tem tantos peritos. Mas a gente, muitas vezes, tá viaja porque praticamente todo plantão, eu falo patrimônio E eles mesmo. sempre pedem um perito da balística pra Tá lá. aí tu tinha 3,5, agora tu E tem geralmente 2,5. 3 só agora. Só 3, E geralmente o perito que viaja, mas sou eu, né? Às vezes, a maioria das vezes sou eu. Então a gente vai para esses lugares e a gente chega lá, é o dia todo fazendo essas coletas. Porque você vai na delegacia, aí vai ver, vai registrar cada marca que tem lá, você vai registrar. Cada um é uma aí vai coletar. O interessante nas situações, as que vão lá para a balística nesses casos, né, Joadson, é que as delegacias elas sempre pedem vinculação entre o elemento de um local, os elementos coletados em um local e o elemento de outro, né? Que é basicamente o que o SINAB se propõe a fazer, né? Então já é uma coisa que fazemos com a mão na massa, na microscopia óptica. Possivelmente, né, na hora que vier o protocolo, esse tipo de ocorrência aí, com certeza, ela vai ser inserida, provavelmente. E é isso, aí vai auxiliar também nesse tipo de crime, pra vocês, né? Que eu não raciocinei nesse crime. Eu só tava na minha cabeça homicídio. Sou pessoa da externa, então eu só penso em homicídio, mas realmente... E outra, com o crimes. desenrolar da atividade, quem sabe até algumas outras situações vão ser inseridas também, Então, né? sim. Eu acho que deve ser por etapas, deve ser uma inserção por etapas, até chegar, né, a qualquer ocorrência que... Todas as ocorrências de crime. Lembrando que o SINAB ele não está instalado ainda em todas as unidades da federação. Gente, eu ia perguntar isso. Quantas unidades hoje já estão com o SINAB rodando? Já temos 19. Então 19, ainda falta... Assim, 19 estados, não 19 sistemas, né? Sistemas tem mais, porque tem estados que tem mais de um sistema. Por isso eu estou falando que tem uns que já tinham antes. Por exemplo, São Paulo tem 3 sistemas. O convênio com a Senasp é um por estado, né? Mas aí tem a contrapartida do estado que eles podem adquirir também. Mas São Paulo tem 3 sistemas? Isso. Como assim? 3 não, 4. São 4 mas sistemas. como assim? Porque eu me lembrei, são 3 do interior. Tem a capital e 3 no interior. 4 cidades. Ah, tá. É porque o estado recebe um, né? Mas ele pode comprar mais. Ah, tá. Então, porque a Senasp compra um, ou dá Pernambuco, 3. 2, Pernambuco, 2. Pronto. Piauí já tem. Temos 2 em Pernambuco, tem 3 em São Paulo. E qual é a previsão para estar sempre todos os estados aí rodando, funcionando tudo? Nossa, quanto tempo? Tem tempo? Dezembro. Então, provavelmente, gente, dezembro aí vai estar todos os estados brasileiros já com o SINAB interligados. Olha só que coisa boa. Que coisa linda. Não é? Do ponto de vista da ciência, por favor, não vamos... Da ciência forense, né? Do ponto de vista da ciência forense. Para o Estado, para a população que sofre o crime, né? Que sofre porque, gente, vou fazer só mais uma observação. Porque, assim, a pessoa que tem um ente, assim, na família, uma pessoa que teve alguém... morto e não tem solução, crime que ainda não teve solução, até por a falta de uma tecnologia dessa, é uma família que não descansa. Isso. E eu chamo a atenção assim também. O SINAB, quando ele começar a funcionar aqui mesmo, de fato... Sua plenitude, né? Isso. Fazendo as correlações. Começar a inserir, né, esses elementos de munição, por tabela, vai fazer com que outros institutos, ele também... tem uma melhoria. Exemplo, como os projéteis são importantes, o IML vai ter que ter aparelho de raio-x. Eu botei bem aqui isso. Raio-x, tá bem aqui, ó. Né? Tá na pauta. Para identificar. Tá na pauta. O IML não tem raio-x para localizar o projeto. Eu botei aqui na minha pauta. Entendeu? Então, a gente não combinou, viu? Por tabela, alguns institutos vão ter que sofrer algumas melhorias. Lá o Instituto Médico Legal de Timon tem raio-x? Que tem um aparelho lá. Tem um aparelho, né? Não, mas eu acho que tem alguns dos institutos que o aparelho tá funcionando. Em São Luís está funcionando o aparelho? Não sei. Mas é importante, o IML vai... Eu não sei falar sobre como é que tá agora. Eles vão ter que ter esse equipamento, porque o projétil gente, vai é uma ser coisa o ator que é o básico principal nisso aí. Eu botei isso porque eu falei, gente, eu já vi várias vezes que não estava funcionando. O crime de repercussão que aconteceu em Timon ano passado, que os colegas aqui fizeram a comparação balística, vieram 2 projéteis, ou foram 3, mas 2 deu positivo.
Porque o outro parece que não deu de ser feito o exame. Porque na verdade foi prejudicado. Foi prejudicado. Pra não falar que foi negativo, Isso, foi mas prejudicado. Pelos danos que acontecem no material. E foi um crime realmente que mexeu com a cidade lá, a população queria uma resposta e foi solucionado com a microcomparação balística. Né? Isso. Feita aqui em São Luís, né? Feita em São lá Luís. Não tem condição de ser feito ainda. Isso Futuramente, mesmo. se Deus quiser, vai Eu dar botei certo. isso porque assim a gente é uma coisa que vai ser um efeito positivo em cascata Sim. para todos os institutos. E eu acho que é interessante a gente também falar que o acesso às armas de fogo foi muito facilitado nos últimos anos, né? Ainda bem que a gente não combinou e eu botei, tá? Olha só. E Isso, assim, né? é uma Eu vi, foram 600%. Não É uma lembro. série de problemas que isso causa, né? Que Isso. tem as pessoas com o porte legal, mas tem aqueles casos em que a arma é desviada de alguma forma, seja por furto ou seja Exatamente. por alguma outro meio, e aquela arma vai para o crime, né? Vai. Nosso trabalho ele aumentou muito, né? Nesses Exato. últimos 4 anos aí. O porque o número de homicídio, um armas aumento muito grande. no número de homicídios por arma de fogo. E Foi aí detectado ano passado um E aumento. aí tá aí o ministro da Justiça aí tentando fazer um controle, mas é muito complicado agora. E a gente tem que apelar, né? O ministro que é do Maranhão, É do Flávio Maranhão. Dino. Então a gente espera que agora ele tenha essa sensibilidade. Tem um olhar especial um olhar aí. especial, Flávio Dino, pra gente, Nosso porque estado. nosso estado, que é o seu estado, está muito deficiente, mas eu creio que ele vai ter esse olhar pra gente e a gente melhore, né? Nossa Isso, estrutura isso. física, de pessoal, tecnológica. Isso. Tudo isso tem Investir que na andar tudo ciência mesmo. de mão dada, tudo trabalhando em conjunto para. É porque, na verdade, hoje, qual é a palavra da segurança pública? Integração. Tudo tem que estar integrado. Funcionar. E são também que eu sempre falo, segurança pública, ela é feita muito com tecnologia e ciência. A gente está mostrando para as pessoas assim, porque eu gosto muito de desmistificar, porque quando a gente fala assim, segurança, a gente pensa só na polícia ostensiva, na PM. Ah, não, tá cheio de viatura, tá cheio de PM. Muito importante o trabalho da PM. Sim. Só que o crime, quando ele acontece, que já vai ter os atores, polícia civil e perícia, ele A PM precisa... já não participa ela já mais. não está. A gente já está na polícia investigativa. A gente precisa estar equipado, a gente precisa conseguir produzir as provas para que realmente o crime seja... Que as pessoas sejam responsabilizadas e condenadas e punidas. E a gente, às vezes, não lembra dessa parte. Por que eu tô falando isso? Porque o aparelho hoje, gente, esse aparelho do Sinab, ele custa o quê? Qual o valor? Mais de milhões, né, Guilherme? Mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões de reais. Se, infelizmente, muitas vezes, quando a gente não tem essa visão da utilidade do aparelho, a gente pega milhões... Pegaria esses milhões e vou encher a cidade de viatura. Exato, ok, é bom. Só que a gente tem que ver que o nosso trabalho ele é muito caro pela tecnologia e também tem que ter esse olhar. Eu preciso pegar o dinheiro e também investir. Porque às vezes eles acham que isso é um gasto. Meu Deus, é muito caro. Isso aqui é 1 milhão, isso aqui é 2 milhões. Tudo é milhões na perícia. Mas olha o poder de resolutividade que tem. Talvez a população não veja. Por isso que a gente está fazendo podcast. Que a gente tem esse aparelho hoje no Maranhão, mais de 3 milhões de reais. E a gente está aqui com ele, que graças a Deus a gente vai começar a rodar aí nos próximos meses. Então, gente, não é só segurança, não é só botar a gente polícia na rua. Isso. E outra coisa, né? Para complementar tudo isso, né? A importância da perícia, né? Isso é visível. Mas também é muito importante que a perícia tenha autonomia. Isso, Principalmente autonomia. autonomia orçamentária, porque Isso. nós Justamente peritos nós peritos criminais sabemos o que a perícia precisa. Porque a perícia custa caro. Gente, isso é ciência, isso é tecnologia. E pra gente usar tudo que é de melhor, tudo que age melhor no mundo, é caro. É caro. Você pega um reagente aí, é caríssimo. Qualquer reagente é caro. Qualquer equipamento, já falando desse equipamento aí, que é mais E de 3 esses mais milhões. inovadores, né? Que é o Sinab, você tem um scanner 3D também de local de crime, né? Isso né? é. Tem Tudo. São esses mais de ponta, né? Aí se a gente entra no bolo ali pra dividir, ninguém vai dar pra gente proporcional. O que seria proporcional? A gente precisa receber mais da fatia, considerando a especificidade do trabalho, que é tecnologia, que é caro. Isso. Mas na hora dessa parte que eles dividem, eles não pensam isso.
Aí vem o que o Wagner falou, né? Essa autonomia orçamentária, ela prevê esse tipo de situação. Porque a perícia realmente ela é cara. Ela é mais cara do que a polícia militar. É mais cara do que a polícia civil. Muito mais. Né? Não é por causa dos equipamentos que são mais caros, os reagentes. Porque é a base do nosso trabalho. Se a gente está com ciência e tecnologia, a gente tem que usar o melhor, o que tem de melhor. Isso. Para poder solucionar o crime. É 3 milhões, mas tu imagina o impacto disso, mais de 3 milhões, né? O impacto disso ao longo dos anos, o tanto de crime que vai ser solucionado nos próximos anos e os que passaram, né? Na hora que inserir com um aparelho desse, que não tem outra maneira de solucionar. E a resolução de que seja, que não vai ser só um. Já valeu. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço a resolução de um crime que eu quero até que você... Eu estava vendo na revista da Polícia Federal que teve um hit que relacionou 33 ocorrências. Uma arma estava ligada a 33 crimes, eu creio que seja isso. Então é muita coisa. É muito poderosa, muito poderosa. Pois, pessoal, eu acho que já está no horário, né? Acho que já passou. Não, mas na realidade é porque eles precisam, né, ir embora. Beleza. Isso aí. Gente, então, quero agradecer a presença de vocês aqui nesse nosso segundo episódio do podcast Papo de Perícia, que é um podcast da Associação da Polícia Científica, que tem o intuito de conscientizar a sociedade da importância da perícia e também o poder público de sensibilizar sobre todas essas necessidades que a gente falou aqui. Então, gente, aguardem aí o nosso terceiro episódio.